Então, meninos, a gente vai trabalhar hoje, a nossa aula é a respeito da assistência de enfermagem a pacientes graves, beleza? Todo mundo anotou aí? Assistência de enfermagem a pacientes graves. Mas onde que eu tenho um paciente grave, né? O que é um paciente grave? Vou até abrir uma pergunta para vocês. Acho muito interessante entender o que é paciente grave. Vamos lá, meninos. Podem abrir o áudio, tá? Vamos fazer um chatzinho, uma roda de conversa agora, para deixar nosso ambiente mais gostoso, tá? Para a gente trabalhar. O que é um paciente grave? Centro cirúrgico, o Wesley falou, beleza. Tem no centro cirúrgico? Tem. Lá no centro cirúrgico tem paciente grave, né? Um paciente que vai fazer uma traqueostomia, né? Um paciente que vai fazer um procedimento cirúrgico de urgência e emergência, devido a um ferimento de arma de fogo, né? Devido a um ferimento de arma branca, que é conhecido como a sigla FAB. FAB significa ferimento de arma branca. Seria um péforo cortante, seja uma faca, né? Seja uma lâmina de bisturi, seja algum material é, corte contuso, tá? Mas o que é paciente grave? Onde que eu tenho um paciente grave? Vamos lá, meninos. O Wesley já falou. Na UTI, tá. Centro cirúrgico tem paciente grave, né? Já falei. UTI tem paciente grave, né? Os pacientes mais graves, geralmente, eles ficam na UTI mesmo, né? Na unidade de internação, unidade de tratamento intensivo, né? Geralmente ficam os pacientes graves. Os pacientes, geralmente, decorrente de insuficiência respiratória, né, insuficiência renal, são os pacientes que já evoluem para realizar uma hemodiálise, são os pacientes politraumatizados, são os pacientes clínicos descompensados. Então, na UTI tem paciente grave sim. Davi disse assim, resumindo, paciente com sério risco de vida. Beleza. Paciente que tem risco iminente de vida, né, risco iminente de morte. No isolamento, temos paciente grave em isolamento? Temos, Wanda, temos paciente grave no isolamento. Paciente que fica com bactérias, né? Bactérias multiresistentes. Nos isolamentos, o que a gente tem? Tem os tipos de precaução, né? Quais são os tipos de precaução que a gente tem? Precaução padrão, precaução de contato, né? Precaução padrão é aquela que a gente utiliza para todos os pacientes, né? Luva de contato, luva de procedimento, máscarazinha cirúrgica, né? Precaução padrão. Foi muito bom a Wanda falar de isolamento, tá? Muito bom, Wanda, você falar em isolamento. Quando a gente fala em isolamento, a gente precisa entender quais são os tipos de precaução, né? Então, a gente tem tipo de precaução padrão, a gente tem precaução isolamento respiratório, né? Por exemplo, o Covid é um tipo de precaução isolamento respiratório, né? Gotícula, né? Aerosol, contato. Então a gente tem que saber tudo isso. A Tatiana disse paciente grave na UTI. Beleza, já vimos que temos paciente grave dentro de uma unidade de terapia intensiva. Não só nas UTIs, né? Como nos CTIs também, que são centro de tratamento intensivo. Então tem nas UTIs, tem nas semi-intensivas, a gente tem paciente grave. A gente também tem nas UTIs, né? A Roberta disse assim: vou precisar sair para entrar no trabalho. Beleza. A Ana Beatriz diz assim: paciente que apresenta alguma alteração aguda, né? Que põe risco de vida. Beleza. Então, é uma insuficiência respiratória aguda, né? O que entende de aguda? É algo que acabou de ser desencadeado, né? Algo emergencial, né? Beleza. Nas emergências, temos muitos pacientes graves dentro das emergências, né? Temos os pacientes com acidente vascular cerebral, temos os pacientes com, com traumatismo, né? Os pacientes politraumatizados, os pacientes com ferimento de arma branca, ferimento de arma de fogo, os pacientes com choque hipovolêmico, né? Então a gente tem muito na UTI. A Ivanice disse o que estamos vivendo hoje. Então, resumindo, tá? Muito bem. Então, meninos, quem mais? Alguém gostaria de abrir o áudio e me explicar o que significa pacientes graves? Vamos lá, gente. Vamos participar. Então, beleza, né? A gente viu diversos setores que tem paciente grave, né?
e diversos momentos que a gente vai ter esse paciente grave. Então, a nossa aula é sobre isso, tá, meninos? Todos os pacientes que procuram atenção médica devem ser atendidos, tá? Independente da sua complexidade. Lá no Sistema Único de Saúde, a gente viu, né? A complexidade do atendimento, quando eu dei visão sistêmica para vocês, falava sobre o SUS, né? Que a gente trabalhava a atenção básica, né? A atenção hospitalar. Então, todos os pacientes precisam ser atendidos, independente da sua complexidade. Se é um paciente de urgência, se é um paciente de emergência, tá? A função do pronto-socorro é priorizar o atendimento de urgência e emergência, né? Então, aqueles casos que vão para o pronto-socorro são os casos de urgência e emergência, né? Por exemplo, uma dor de barriga é uma urgência e emergência? Não é, né? Uma dor de cabeça é urgência e emergência? Precisa ir para o pronto-socorro? Depende, né? Como eu falei para vocês, tem que avaliar o que pode ser uma dor de cabeça muito intensa para Ana Beatriz, para Ivanice pode não ser, né? Então a gente tem que colocar isso na balança. Assim, a gente define em emergência a constatação de condições de agravo à saúde que implique em risco iminente de morte, né? Então, uma emergência é quando tem um paciente que tem um risco de morte. Por exemplo, lá no setor de vocês, seja na unidade básica de saúde, seja numa unidade de pronto atendimento, vai chegar um paciente para vocês, para ele ser classificado, e você, com base no protocolo de Manchester, tá? Que a gente chama aquelas classificação com as cores, é o protocolo de Manchester, tá? Classificação pelas cores, isso é questão de concurso, tá? Como que se dá a classificação de acordo com o risco de cada paciente durante a triagem? Se usa como parâmetro o protocolo de Manchester, tá? Então, a gente vai avaliar esse paciente e vai ver se esse paciente tem risco iminente de morte. Então, é um paciente grave, né? Por exemplo, um paciente que entrou na unidade de pronto atendimento, tá com a PA dele, a PA dele foi aferida, deu 22, deu 220 por 110. É um paciente de emergência? Hein, meninos? Ou não? É um paciente que pode esperar, um paciente com um pico hipertensivo de 220 por 110? É um paciente de emergência, né? Se esse paciente não for atendido de imediato, esse paciente pode evoluir para um acidente vascular cerebral, né? Pode ter um aumento da pressão intracraniana, né? E esse paciente pode evoluir para um AVC isquêmico ou um AVC hemorrágico, tá? Então, é um paciente que precisa ser atendido e é um paciente que precisa de agilidade nessa triagem, tá? Então, mas o que eu quero falar com humanização dentro de emergência, né? Muitos de vocês estão perguntando o que eu estou falando de humanização dentro da emergência. É necessário envolver humanização dentro da emergência? É, meninos. Muitas das vezes a gente precisa agir, embora a gente tenha pouco tempo, porque se trata de um paciente em estado crítico, se trata de um paciente que tem um risco iminente de morte, mas eu preciso agir com humanização dentro desse tempo, dentro desse limite de resposta que eu tenho que ter de tempo mais rápido, tá? Quando a gente fala de emergência, qual que é o sinônimo, né? A gente lembra de paciente que tem risco iminente de morte. Mas a gente precisa entender o que se caracteriza também uma urgência, né? Então, a urgência é a ocorrência imprevista de agravo, né? A saúde com ou sem risco potencial à vida, né? Quando eu falo com ou sem risco potencial à vida, é porque se essa urgência não for tratada também com um critério, com um rigor grande, ela pode evoluir para uma emergência, né? Com ou sem risco de vida. Na emergência, a gente tem um risco de vida, né? Então, a gente já não trabalha com a hipótese de que não existe esse risco de vida. Na urgência, a gente tem sem e com o risco de vida, tá? Cujo paciente necessita de assistência médica imediata, né? Então, aqui tem um bonequinho
numa maca, né? E o técnico de enfermagem correndo, né? Se trata de uma emergência. Agora eu lembrei desse paciente aqui e não tem a maca não tem as grades elevadas, né? É um paciente grave, é um paciente que possivelmente está com déficit neurológico prejudicado, né? Alterado. E esse paciente corre um risco grande de quê, gente? De queda, tá? É um paciente que está exposto à queda, de cair, né? Então, muita atenção, tá? Isso aqui é desumano, levar uma queda no paciente, né? Então, muita atenção. É necessário saber caracterizar essas situações de emergência ou de urgência, né? Então, eu preciso identificar se esse paciente faz parte de um grupo de risco ou não, né? Muitas das vezes, um paciente vai entrar lá na classificação de vocês, né? Importante, meninos, eu falar um pouco da classificação de risco, porque é uma área de atuação muito forte de vocês, tá? Onde vocês vão verificar sinais vitais, né? Onde vocês vão verificar onde tem pico hipertensivo, onde vocês vão verificar glicemia capilar, né? Se tem alteração nesse destro desse paciente, né? Lá nesse momento vocês vão tomar uma conduta, tá? Então, teve alguma alteração para mais, sempre deve desconfiar, tá? Teve uma alteração para menos, também deve desconfiar, porque é um paciente que pode desenvolver para uma emergência muito rápido. Por exemplo, paciente deu entrada lá na classificação de vocês, lá na UPA da Cidade do Povo. Os técnicos de enfermagem da classificação de risco era a Elisandra e a Ivanice, que são as duas que gostam de trabalhar sempre em dupla. Sempre, elas estão sempre trabalhando em dupla. Então a Ivanice e a Elisandra estavam lá na classificação da UPA da Cidade do Povo, chegou um paciente com epigastralgia. O que é epigastralgia? Dor no estômago, né? Então, dor no estômago não é sinônimo de muita coisa, né? Não é uma emergência, obviamente. Mas esse paciente, ele pode estar apresentando essa epigastralgia e pode ser um dos sintomas de quê? Do infarto agudo do miocárdio, né? Então, o paciente, quando vai infartar, ele avisa. Primeiro, ele começa a sentir dor no estômago, né? Que é a epigastralgia. Ele começa a ter dificuldade de falar. Ele começa a ter, que é a dislalia, tá? Dificuldade de falar. Ele pode ter sudorese. Ele pode ter pico hipertensivo. Ele pode ter ele não pode elevar o membro dele superior, né? Então, tudo isso a gente tem que avaliar esse paciente. Pensar que a dor desse estômago pode ser algo muito grave, né? Então, a gente tem que pensar e a gente não pode somatizar a dor desse paciente. Tem que levar em consideração a dor que ele tá referindo, né? E o que aquilo pode levar aquele paciente, né? E assim a gente consegue dar uma prioridade para esse paciente, né? Sabendo do risco que ele pode desenvolver, tá? E o risco que ele tem de vida. Então, meninos, eu acho que ficou bem claro aqui para vocês essa parte, tá? Se vocês estiverem achando que eu tô falando rápido, tá? Vocês podem falar aqui no chat se tá ficando entendível também, tá bom? Então, isso que eu quero de vocês, tá? Saber identificar a sintomatologia desse paciente, saber relacionar com a história clínica dele alguma patologia que ele possa desenvolver durante esse processo de recebimento dele, de admissão dele, tá bom? Aqui eu vou falar para vocês a identificação de situação de maior gravidade, né? Por exemplo, indivíduos que apresentam os seguintes sintomas ou sinais. Sintomas é o que ele sente, né? Sintomas é o que ele sente, o que ele está referindo, né? E sinais é o que a gente vê. Por exemplo, o que a gente vê no paciente? Vamos lá, meninos, o que a gente consegue ver? A gente consegue ver sudorese? Suor dele? A gente consegue ver?
A gente consegue ver pele pegajosa e fria? Consegue ver. O que mais que a gente consegue ver? Cianose na extremidade? Consegue ver, né? Cianose, esse paciente está ficando com as extremidades dele, a ponta do dedo, né? A ponta do dedo da mão, dos pés, ficando roxinha, é cianose, né? Presença de cianose, né? A gente consegue visualizar isso. Geralmente, esses pacientes, eles se encontram potencialmente em situações de emergência e devem ser avaliados de forma prioritária, né? Porque é um paciente grave, um paciente que pode evoluir para uma insuficiência respiratória. Outra coisa, um paciente com processo alérgico, ele é um paciente grave? Hein, Sebastião? Ele é um paciente grave, um paciente com processo alérgico? Por quê? Por que ele é um paciente grave? Porque Porque pode fechar a glote. Muito bem, Ana Beatriz. Parabéns. Isso mesmo. Pode evoluir para um edema de glote, né? O que vai acontecer? Vai impedir a oxigenação desse paciente, ele vai ter uma insuficiência respiratória, vai faltar oxigenação a nível cerebral, e esse paciente vai evoluir para quê? Para uma parada cardiorrespiratória, né? Então a gente precisa ter esse olhar diferenciado para esse tipo de paciente que eu estou recebendo na minha unidade de saúde. Na unidade básica de saúde tem paciente de emergência? Tem, gente. Lá no postinho de saúde? Ou só no hospital? Só no pronto-socorro? Tem, sim, né? Vai chegar aqueles pacientes com hiperglicemia, né? O aumento excessivo de glicose na corrente sanguínea. E esse paciente pode evoluir para quê? Para uma acidose metabólica, né? Para um distúrbio hormonal, para um distúrbio hidroeletrolítico. E esse paciente pode evoluir para uma parada cardiorrespiratória, pode necessitar de uma ventilação mecânica, né? Pode necessitar de uma intubação orotraqueal, né? Tudo isso a gente tem que pensar que na rede básica também acontece. A gente não tem só emergência numa unidade de pronto atendimento, nem somente numa UPA. A gente tem uma emergência dentro da unidade básica de saúde também, tá? Então é importante a gente identificar esse perfil desse paciente, tá, meninos? Por exemplo, tem febre. Então essa febre pode estar relacionada com uma neutropenia, né? Uma diminuição de neutrófilos, né? E isso pode estar levando essa febre, né? Tem uma imunossupressão nesse paciente, né? Tem uma baixa resposta imunológica nesse paciente. Ele não tem células de defesa, né? Que são as células de neutrófilos. E esse paciente pode estar apresentando uma febre. Por exemplo, a Ana Beatriz recebeu um paciente lá na enfermaria dela ou na unidade básica de saúde dela, com os exames, com o hemograma completo. Chegou com o resultado e esse paciente está apresentando, por exemplo, uma plaqueta baixa, que é a plaquetopenia, né? Esse paciente tem um risco muito grande de sangramento, né? Então a gente precisa ter mais atenção com ele. Por exemplo, se ele tem hemoglobina baixa, né? Esse paciente ele tem risco de sangramento, é um paciente que está anêmico, né? Um paciente que precisa fazer um tratamento mais intensivo, precisa de uma hemotransfusão de repente, né? É um paciente que precisa ser hemotransfundido, que precisa de sangue, né? Por exemplo, o que mais? Leucócitos, né? Alterado. Tudo isso ela precisa ter uma, uma atenção melhor para esse paciente. Precordialgia, né? Essa dor no peito que esse paciente pode sentir. Chegando lá na emergência da Ana Beatriz. O que pode ser? Pode ser um infarto, né? Esse paciente pode estar evoluindo para um infarto agudo do miocárdio. Dor torácica, também. Então, sempre levar em consideração essa sintomatologia, né? Essa história clínica desse paciente. Alterações neurológicas podem surgir, né?
paciente pode apresentar um déficit no sistema motor dele, né? Um paciente que pode apresentar afasia, dificuldade de falar, né? Dificuldade de deglutir, né? Um paciente que apresente convulsão. Muitas das vezes a gente vai ter esses pacientes que estão em convulsão, né? Aí a gente tem todo um cuidado para aqueles pacientes que estão convulsionando, né? Lateralizar, né? Retirar os materiais que estão próximos desse paciente para que ele não se machuque, né? Não tenha uma sequela neurológica, né? Jamais, em hipótese alguma, colocar o dedo na boca desse paciente que está convulsionando, né? Porque esse paciente ele pode morder o dedo desse profissional, né? Não existe nenhuma recomendação para esses pacientes voltada para colocar o dedo na boca desse paciente. Muitas das pessoas acham que colocar o dedo resolve, né? Que esse paciente pode apresentar essa perda súbita desse estado neurológico dele e ele vai perder o déficit neurológico dele. Esse paciente pode apresentar um delírio, por exemplo, pacientes que apresentam delírio, os pacientes que fazem tratamento com antivirais, com medicações para tratamento de hepatite C, né, que são os medicamentos que levam uma intoxicação endógena a nível de fígado, né, que ele não vai conseguir excretar essa amônia, que ele não vai conseguir excretar ureia, creatinina, né? E aí esse paciente evolui para uma encefalopatia hepática, né? Que esse paciente com essa encefalopatia hepática é decorrente de quê? Porque esse paciente não está conseguindo eliminar a amônia. Por onde que eu elimino a amônia, Matheus? Pelas fezes, né? Por onde que eu elimino ureia e creatinina? Pela urina, né? A gente elimina toxinas pela sudorese, né? Então, esse paciente não está conseguindo eliminar toxinas. O que vai acontecer? Vai reter a nível cerebral. O que vai acontecer? Esse paciente vai desenvolver uma encefalopatia hepática, principalmente esses pacientes que fazem tratamento para hepatites virais, né? Então, a gente costuma ver esses pacientes entrando em delírio. Mas de que forma entra em delírio, Matheus? O que é delírio? Paciente, quando entra em delírio, são aqueles pacientes que sobem no leito, são os pacientes que não reconhecem as visitas, são os pacientes que não reconhecem os profissionais, são os pacientes que são graves, são os pacientes que não conseguem, que perde o controle dos músculos, dos esfíncteres, né? É um paciente que vai evacuar sem avisar, é um paciente que não vai ao banheiro, é um paciente que vai entrar em delírio durante o cuidado dele, é um paciente que não reconhece o seu familiar, né? É um paciente que vai apresentar inúmeros comportamentos anormais, tá? Suspeita de obstrução de vias aéreas, né? Quando que eu tenho esse caso? Principalmente em acidentes onde envolve vítimas decorrente de acidente automobilístico, né? Que esse paciente pode ter diminuição do estado neurológico dele, né? E algo pode estar obstruindo essas vias aéreas desse paciente. E se esse corpo estranho, que a gente chama de estar obstruindo a via aérea desse paciente, permanecer por muito tempo, esse paciente vai evoluir para quê? Para uma parada cardiorrespiratória. Tá, meninos? Então, muita atenção. Quando a gente começa a identificar essas suspeitas, esses sintomas, essa sintomatologia, esses sinais, essa história clínica, a gente consegue ter o quê? Humanização, né? A gente consegue referenciar esse paciente, a gente consegue pensar o que pode ser, o que eu preciso prestar para esse paciente de imediato, e é aquele paciente que pode esperar, tá? Isso que eu quero que fique bem claro para vocês. Por exemplo, vou trazer uns termos técnicos para vocês, tá? Hematemes, por exemplo. O que é hematemes? Vômito com sangue. Hematemes. Hema vem de sangue, né? Sangue. E temes já vem de vômito, tá? Emes. Hematemes. Vômito no sangue. Ou sangue com vômito, tá? Toda vez que um termo técnico tiver hemorragia, hemocomponente, hematemes, lembre-se de sangue,
palavra hemo vem do derivado de sangue, tá? E êmese vem de vômito, tá? Então, fica vômito com sangue, tá? Enterorragia, hemorragia intestinal. Como que esse paciente, de repente, chegou um paciente para Elisandra, lá na rede básica, disse assim, Elisandra, minha filha, tá com uns 3 dias que eu faço cocô com sangue. Por exemplo, o que é cocô com sangue? Melena, né? Melena, esse paciente estava apresentando episódio de melena, né? Quando eu tenho presença de melena, de fezes, de sangue nas fezes, eu posso desconfiar de quê? De uma enterorragia, né? Aí eu posso ter uma hemorragia nesse paciente presente, né? Aí eu preciso saber se é uma hemorragia digestiva baixa, conhecido como HDB, hemorragia digestiva baixa, ou HDA, né? Que é uma hemorragia digestiva alta, né? Mas esse paciente, ele vai chegar para vocês, ele vai apresentar uma febre, né? Ele vai apresentar uma pressão baixa, né? Por que pressão baixa? Por quê? Porque esse paciente está tendo uma diminuição do volume de sangue circulante no organismo. Se eu tenho um extravasamento de sangue no órgão desse paciente, eu tenho o quê? Uma hipotensão. Porque esse paciente está evoluindo para um choque hipovolêmico. Choque hipovolêmico. Esse paciente está tendo sangramento. O que vai acontecer com ele? É o paciente que vai estar apresentando hipotensão, pressão baixa, é um paciente que vai estar anêmico, amarelo, é um paciente que vai estar taquicárdico, né? Frequência cardíaca acima do normal. Por que frequência cardíaca alta? Porque o coração está tentando recompensar esse déficit de sangue no organismo, tá? E isso vai apresentar o que mais? Batimento de asas de nariz, né? Devido à insuficiência respiratória, né? Vai apresentar um aumento do diafragma, uma expansão a mais, né? Então, significa que esse paciente está tendo uma dificuldade respiratória, tá, meninos? Então, é necessário a gente avaliar a sintomatologia desse paciente e relacionar com a história clínica deles, tá? Hemoptise, eliminação de sangue pela boca, né? Esse paciente que vai estar apresentando uma presença de sangue a nível de boca em excesso. Intoxicação exógena, né? A gente tem 2 tipos de intoxicação. Intoxicação endógena, né? Quando eu tenho o quê? Quando eu não consigo eliminar a ureia, a creatinina, aí o meu rim diz assim, Mateus, não aguento mais, não estou conseguindo eliminar a ureia e creatinina. O que eu faço? Aí eu falo assim, não tem como excretar também. Segura aí, segura aí. Aí o rim segura a ureia e a creatinina. Ele segura. Acontece o quê? Uma sobrecarga, porque ele não consegue eliminar. E esse paciente vai precisar de quê? Fazer o quê? Hemodiálise, né? Esse paciente vai precisar fazer hemodiálise e vai precisar fazer hemodiálise por quê? Porque ele vai precisar excretar todas as toxinas, ureia e creatinina que o rins não está conseguindo, né? Então, tem outras coisas que a gente desenvolve uma intoxicação endógena. E exógena? O que é uma intoxicação exógena? Vou abrir a aula aqui para vocês, quero ver a participação. O que é uma intoxicação exógena? Através de que eu tenho uma intoxicação exógena, hein, gente? Através de medicação, posso ter uma intoxicação endógena, exógena por medicação. Posso ter? Posso, né? Principalmente os pacientes psiquiatra, né? São os pacientes recorrentes de intoxicação exógena, né? Os pacientes que fazem uso de benzodiazepínicos, né? Que são aquelas medicações que levam um sono prolongado, né? Quais são as medicações benzodiazepínicos que eu tenho, Matheus? Diazepam, clonazepam, né? Que mais?
né? Então, tem paciente que toma uma cartela de Gardenal, por exemplo, utilizado para convulsão, para crise epilética, né? Tem paciente que toma uma cartela de Gardenal, uma cartela de benzodiazepínico, de clonazepam, né? Tem paciente que toma uma cartela de diazepam, de Aldol, né? O que vai acontecer com esse paciente? Esse paciente vai precisar para ir para uma unidade de terapia intensiva para ele fazer uso de medicações para fazer a desintoxicação do organismo dele, tá? É um paciente muito grave, por quê? Porque é um paciente que vai ter rebaixamento do nível de consciência. É um paciente que vai ficar semanas dormindo, né? Aí a gente vai precisar entrar com as medicações antagonistas, né? Que a gente tem inúmeras medicações para tentar reverter esse quadro desse paciente, né? Então é muito importante a gente ficar sabendo disso, porque vai chegar paciente lá na unidade básica de saúde de vocês e que vão fazer uso de medicações em excesso, tá? E a gente vai precisar fazer uma lavagem, a gente vai precisar fazer medicações de emergência, porque se não for feito esse paciente vai evoluir para um cuidado intensivo de imediato, tá? E isso precisa ser revertido. Então, meninos, muita atenção para isso, tá? Porque isso é muito recorrente dentro da unidade de saúde da gente, tá? A anaprilíase se surge quando o organismo é invadido pelo micro-organismo. Muito bem, também, tá? Então, a intoxicação eu falei para vocês, ficou muito claro, né? Uma dor intensa que esse paciente pode apresentar, né? Sempre levar em consideração, por exemplo, uma cefaleia intensa. O que pode ser nesse paciente? Esse paciente pode estar entrando no quadro de aneurisma, né? Pode estar tendo uma projeção, uma injeção de sangue muito forte e esses vasos ele pode se romperem e isso pode levar a uma dor intensa, né? Uma cefaleia intensa. Sempre levar em consideração essa dor desse paciente, tá, meninos? Rebaixamento do nível de consciência, a gente veio falando, né? Isso a gente já está falando, está frisando há muito tempo. E aqui eu vou trazer um pouco para vocês um pouco de alterações de sinais vitais, né? A frequência ventilatória, por exemplo, a frequência respiratória, de 12 a 20 minutos, né? Aí a gente deve levar em consideração saturação de oxigênio menor que 90, né? Menor que 94, geralmente. Os pacientes de COVID, menor que 94 já evolui pro oxigênio, né? Já tem uma baixa oferta de oxigênio. Precisa instalar um catéter tipo óculos, né? Precisa instalar uma máscara de Venturi nesse paciente, que é aquela máscarazinha que a gente coloca para o paciente receber a oferta de oxigênio, né? Temos várias formas de ofertar oxigênio para esse paciente, tá? Quais são nós temos, por exemplo, a máscara de Venturi, tá? Que é aquela máscarazinha que a gente acopla no nariz do paciente, né? E a gente também tem o catéter tipo óculos, que é uma borrachinha que a gente coloca fixada somente no nariz desse paciente, tá? Que a gente utiliza ele quando a recomendação é de oferecer até pouco oferta de oxigênio, né? Quando esse paciente não precisa de uma oferta muito grande de oxigênio, a gente opta pelo catéter tipo óculos, tá? Frequência cardíaca acima de 120 batimentos por minuto, né? Que a gente pode ter uma taquicardia, né? Acima disso. E considerar também quando tiver abaixo de 40 batimentos por minuto, tá? Pode ser uma bradicardia. Bradicardia quando os batimentos estão baixos. Taquicardia quando os batimentos estão acelerados, tá? Pressão arterial também, aí a pressão arterial a gente precisa entender que nós temos a diastólica, que é a primeira pressão, e nós temos a pressão sistólica. Por exemplo, a PA da Ana Beatriz está 140 por 90. Então, 140 é a diastólica e a sistólica é a 110. Devemos levar em consideração essa PA sistólica, tá, meninos? Porque se ela estiver muito baixa, existe uma demanda muito pouca de nível de oxigênio na corrente sanguínea desse paciente e ele pode evoluir para uma insuficiência respiratória também. Aqui eu trago para vocês os cuidados de enfermagem a esse paciente grave,
tá? Então, é tudo aquilo que eu já venho falando nos tópicos, né? Toda vez que eu falo de um tópico, eu direciono o cuidado de enfermagem voltado para aquela sintomatologia, né? Para aquele sinal que a gente está conseguindo visualizar, e em cima daquilo a gente tem uma conduta, né? Por exemplo, sempre que um paciente chegar numa emergência, a gente deve sempre, anotem aí no caderno de vocês, tá? A gente chama de ABCDE, tá? É o algoritmo que a gente utiliza para a gente avaliar um paciente numa emergência. ABCDE, né? O que é o ABCDE? Coloca aí na primeira linha A, na segunda linha B, na terceira linha C, na quarta linha D, na quinta linha E. O que é o ABCDE? A significa o quê? Abertura das vias aéreas, né? É um paciente que chegou desacordado, um paciente que não responde, não fala, não ouve, não sente. Então, abertura das vias aéreas. Vamos ver de que forma? Vamos avaliar. Vamos ver se esse paciente está com alguma obstrução a nível de traqueia, a nível da boca dele, né, da mucosa bucal. Ver se esse paciente tem algum corpo estranho interrompendo as vias aéreas dele. Então, a prioridade é o quê? Vias aéreas. É o A, letra A. Vias aéreas. B. O que é o B? Hein, meninos? Alguém sabe o que é o B? Quero ver a participação de todos. Vamos lá. Qual que é a ABCDE do trauma? Ana Beatriz, que participa muito, já fez enfermagem. Hein? Respiração. O B é respiração, né? Então, como é que tá a respiração desse paciente? Tá respirando? Como é que eu vou ver que ele tá respirando? Como é que eu vou ver se ele tá respirando? Eu vou ver a expansão torácica dele. Eu vou ver se tem batimentos de asas de nariz, né? Tá tendo batimento? Bota até o dedinho lá, se for possível. O paciente tá respirando. Beleza. Então, eu já passei pelo A, já passei pelo B, que o B é respiração. E o C? Circulação. Circulação. O que eu preciso fazer em circulação? Eu entendo de vasos, né? De acesso. Vamos fazer um acesso nesse paciente, né? Já garante o acesso venoso periférico nele, porque é um paciente que vai precisar de um acesso calibroso, né? Um acesso de um catéter, por exemplo, tamanho 18, um catéter de tamanho 20, né? Tudo isso eu consigo avaliar quando esse paciente chega na emergência. Um paciente de emergência, eu nunca vou fazer um acesso nele com um catéter 22, um catéter 24. Não, tá, meninos? Eu vou utilizar um catéter de calibroso, tá? Então, já fechamos o A, já fechamos o B, que é respiração, já fechamos o C, que é circulação, e o D? Hein? E o D é o que, meninos? O que significa a letra D? Né? O que significa, Ana Beatriz? Significa o estado neurológico, né? O déficit dele neurológico, a capacidade dele responder, né? É um paciente que fala, que ouve, que responde, né? Como é que está o estado neurológico dele? É um paciente que responde, um paciente responsivo? Seu José, é um paciente que visualiza, né? Então, tem que ver como é que está o estado neurológico desse paciente, tá? E o E, exposição. Um paciente que vai entrar numa emergência de vocês, ele pode vir desacordado, né? Ele pode vir em choque hipovolêmico, ele pode vir taquicárdico, ele pode vir sudoreico e ele vem de calça, sapato fechado, de calça, blusa de... Vou pensar em todas as possibilidades que ninguém visualiza nada. Sapato fechado, calça, blusa de manga comprida. Não tô vendo nada. Eu preciso despir esse paciente. O que é despir? Retirar a roupa desse paciente de alguma forma, né? Eu preciso expor esse paciente para saber se ele tem algum ferimento visível, né? Será que essa gravidade que ele trouxe ele até a instituição foi um ferimento de arma de fogo, né? E tem um project lá inserido, eu tô vendo. Para eu ver esse project, a entrada desse project,
um ferimento de arma de fogo, né? Um revólver, né? Eu preciso despir esse paciente, eu preciso expor ele, né? Eu preciso tirar todas as hipóteses de que seja algo clínico, né? Eu preciso expor esse paciente, então. Eu preciso investigar o que esse paciente apresenta, né? Então, acalmar esse paciente, né? Observar se algo impede a ventilação dele, né? Como eu já falei para vocês, apliquei o ABCDE, né? Favorecer a oxigenação, né? Que a gente viu na respiração, que é o B, né? Perguntar o que ocorreu, né? Se esse paciente ouve, responde. Perguntar o que ocorreu, perguntar o nome dele, perguntar onde ele tá, perguntar principalmente o que, se ele tem reação alérgica a alguma medicação. Eu morro de medo de entrar na emergência, porque eu sou alérgico a minha legista disse que eu não sou alérgico a todas as medicações. Ela disse que é coisa da minha cabeça. Que eu não sou alérgico a todos. Eu insisto em dizer que sou alérgico a todos. Mas eu sou alérgico somente aos inibidores de COX-1 e COX-2, né? Que são os AINES. Os AINES é o quê? Os anti-inflamatórios não esteroidais. São aqueles ibuprofeno, né? Dipirona. Então a gente precisa, se esse paciente está acordado, tá? O Weasley. Se esse paciente não souber que é alérgico a medicamento, infelizmente não tem como a gente adivinhar, tá, Weasley? Se ele relatar que ele é alérgico, a gente respeita e não administra. Se ele não reconhece que ele é alérgico e ele apresentar alguma reação alérgica, a gente tem que reverter esse quadro, tá? Mas sempre perguntar, tá, meninos? Embora esse paciente entre por uma porta de emergência, mas se ele estiver acordado, ousem em perguntar, tá? É muito importante, eu acho que ninguém quer tomar uma medicação sem antes saber que medicação é aquela, né? Então, sempre deve examinar esse paciente como um todo, né? Uma visão geral dele todo. Verificar os sinais vitais, né? Se não tem nenhuma alteração hemodinâmica, né? Estancar hemorragias, se tiver necessidade. Quando eu falo de estancar hemorragias, meninos, a gente sempre tem que lembrar, muitas das vezes a gente, quando é profissional de saúde, vocês já são profissionais de saúde, né? E vocês sempre passam por algum acidente, né? Na maioria das vezes, eu já recomendo para vocês. Não sabe fazer, não inventa. Se não sabe, não inventa, tá? Não inventa porque a gente pode acabar complicando o quadro desse paciente. Por exemplo, uma hemorragia, para a gente estancar uma hemorragia, tem que ter muito cuidado, porque se tem uma fratura exposta é diferente, e se não tem uma fratura exposta já é de uma outra maneira, né? Como é que eu vou comprimir uma fratura exposta, né, para diminuir o sangramento? Se eu posso ter uma lesão a nível óssea, né? Então tem todo um cuidado específico para cada tipo de hemorragia, né? Então, principalmente quando a gente pensa em estancar o sangue, né? A gente tem que pensar que existe um curativo primário, né? Que é aquela compressa ou aquele pano que você vai utilizar da forma mais limpa que tem, né? E você vai colocar sobre aquele ferimento. E esse ferimento e essa compressa, ela vai apresentar uma grande quantidade de sangue, né? E a próxima compressa a vir sobre esta, ela precisa ser trocada. Mas a primeira compressa, ela não pode ser retirada mais. Tá bom, meninos? Porque consegue compreender que aquela primeira compressa, ela já encharcou, e se eu coloco outra para encharcar, eu não estou diminuindo a hemorragia desse paciente, então a primeira compressa a gente não tira, só as demais, tá? Então, o que a gente tem mais? Administrar medicamento e realizar procedimentos conforme a prescrição médica, né, de enfermagem, né? Sempre informar o paciente e o acompanhante, né, sobre o estado de saúde desse paciente. É o que eu sempre falo para vocês, né, meninos? Toda vez que um paciente chega na enfermaria de vocês, a gente precisa envolver o paciente nesse processo, envolver o paciente no processo de cuidado e envolver o familiar também, né, gente? A gente tem que pensar que esse paciente está com acompanhante e que ele precisa de um cuidado, ele precisa de uma atenção igual, né? Eu sempre digo que o acompanhante ele faz parte do, do processo de cuidado, ele precisa ser informado,
Ele precisa receber uma atenção maior, ele precisa ser informado sobre os riscos e benefícios, né, que esse paciente está sofrendo, né, e tudo isso eu acho que é muito importante a gente deixar bem claro, tá, meninas? Eu acho que isso é muito importante, porque a gente já viu nas aulas anteriores que quando a gente tem uma informação que chega até o acompanhante, a gente reduz o número de internação, né? A gente reduz o número de cansaço, de estresse com esse paciente, sem dúvida, tá, meninos? Então, é tudo isso que eu venho falando para vocês, né? Informar o paciente, o acompanhante do estado de saúde dele, né? Como eu já falei. Proporcionar um conforto, gente, para ele, né? Eu acho que ele precisa de um conforto, acima de tudo, né? Ninguém vai no hospital por querer, né? Sempre tem uma necessidade. Ninguém nunca vai tomar uma medicação, ninguém nunca vai ser furado sem necessidade, né? Sempre a gente vai procurar uma instituição porque a gente está doente, porque a gente precisa mesmo, tá? Tem gente aqui perguntando, né? Se o paciente não souber que ela é Weasley. Se ele não. É que eu já te expliquei, tá, Weasley? A Ana Beatriz fez uma pergunta. Professor, tenho uma dúvida sobre a PA. Achei que a sistólica era o valor de referência maior. E a sistólica 120 por 80, a diastólica. Exatamente. É isso, tá, ô Ana Beatriz? A sistólica aí no seu caso é 120 e a diastólica é 80, tá? 80 milímetros de decilitros. Não sei se eu entendi tua pergunta. 120 por 80. A 120 é a tua sistólica, tá? E a diastólica é o 80. Foi isso que tu quis perguntar? Se não foi, eu posso não ter entendido, tá? 120 é a tua sistólica e a tua diastólica vai ser 80. Tá certinho, tá? Por nada. Então a gente precisa dar esse apoio para esse familiar, né? Então, continuando a nossa assistência de enfermagem ao paciente grave, né? Quando esse paciente apresenta um rebaixamento do nível de consciência, isso pode variar desde o indivíduo alerta, né? Consciente e orientado até o coma, né? Então, esse paciente que tem um rebaixamento do nível de consciência, ele pode ser levado até um coma, tá? Passando por confusão, né? Letargia, né? Que é um paciente que já não vai ter muita resposta muito rápida, um paciente que vai ser que vai ter um quadro muito grande de sono, né? E pode apresentar também edemas, né? Pode apresentar dificuldade de falar, porque é um paciente que teve nível de rebaixamento de consciência, né? E a gente consegue visualizar isso tudo muito rápido, tá, gente? Isso é muito nítido quando a gente vê um paciente apresentando esses quadros de alteração dentro da enfermaria, sem dúvida, né? Ele apresenta um grau de sensibilidade muito grande, ou sensibilidade, né, que é esse estupor, ou insensibilidade, tá? Então você vai falar, você vai perguntar, você vai querer ouvir, e ele não pode ter uma sensibilidade muito grande devido ao rebaixamento do nível de consciência dele, tá? Por exemplo, quando a gente também tem um nível de rebaixamento de consciência, a gente pode ter quadros agudos de convulsão, né? Esse paciente pode apresentar uma convulsão, pode ter distúrbios de delírios, né? Ele pode ter uma flutuação de delírios, né? De um quadro de um sono muito grande, né? Principalmente. Esse paciente pode evoluir para um coma, né? Devido ao nível de rebaixamento do nível de consciência. Ele não vai responder, não vai ter estímulos internos e nem externos. E ele sempre vai apresentar os olhos fechados, né? Ele sempre vai estar letárgico, né? Sempre vai estar com bastante sono. E esse paciente é um paciente muito fácil de evoluir para um tubo, tá? De precisar de uma via aérea avançada, né? Que a gente já vai precisar do tubo orotraqueal, tá, meninos? Então, muita atenção com esses pacientes que apresentam um nível de rebaixamento de consciência. A gente tem um instrumento para a gente avaliar o nível de consciência desse paciente. Geralmente, esse instrumento ele é utilizado para pacientes que são pacientes que correm algum tipo de trauma, né? Pacientes decorrentes de acidente de trânsito, paciente que tem algum trauma neurológico, tá, meninos?
que a gente vai avaliar nesse nível de consciência desse paciente? Então, muita atenção. Qual que é o instrumento, qual que é a ferramenta que a gente utiliza para avaliar o nível de consciência desse paciente? Anotem aí. Qual o instrumento que a gente utiliza para avaliar o nível de consciência dos pacientes com déficit neurológico? Pergunta de prova, tá? Escala de coma de Glasgow, tá? Escala de coma de Glasgow. Glasgow se escreve Glasgow, tá? Ou conhecida propriamente como escala de Glasgow, tá? Então, o que a gente vai avaliar nesse paciente? A abertura ocular dele, né? O olho dele, como é que ele está abrindo? Ele abre espontaneamente, sem precisar chamar, sem responder a comando verbal, né? Se ele... Repete a pergunta. Janaína. Gente, qual que é o instrumento utilizado para avaliar o nível de consciência desse paciente, né? A gente tem a escala de coma de Glasgow, né? O que a gente vai avaliar nessa escala? A gente vai avaliar a abertura ocular dele, né? Como é que ele abre o olho dele, a resposta motora dele, né? O que é a resposta motora? Será como é que ele age com o corpo dele? Ele tem flexão, né? Ele obedece a comandos. Já vou chegar aqui nessa parte. Mas o que eu avalio na escala de coma de Glasgow? Abertura ocular, resposta motora dele, que é a resposta física dele, né? E resposta verbal, que é a fala dele, tá? Então, como é que eu vou avaliar o olho dele? Por exemplo, seu José. Esse paciente é seu José, tá lá na UTI e a abertura ocular dele, ele abre o olho normalmente. Tá lá com o olho dele aberto, top das galáxias. Então, qual é a pontuação que a gente dá para ele? 4 pontos, né? Vamos avaliar. Então, seu José abre o olho dele constantemente, né? Então, dei 4 pontos para ele já. Ou será que seu José só abre o olho? Será que ele só tem comando verbal, né? Quando eu falo assim, seu José, aí ele abre o olho. Seu José tava com o olho fechado, então não é espontânea, né? E eu falo, seu José, ele abriu o olho, então ele só tem resposta, ele só tem abertura ocular ao comando verbal, né? Seu José abriu o olho. Opa! Então, seu José só está respondendo, abrindo o olho, quando eu chamo o seu José pelo nome. Então, eu dou 3 pontos para ele. Então, qual é a pontuação? Ou o seu José só abre o olho quando ele sente dor? Quando eu faço uma compressão no tórax dele, né? Quando eu vejo algum estímulo doloroso dele, né? Ou ele não abre o olho em hipótese alguma que eu citei acima, né? Como é que ele está abrindo o olho, né? Ele está abrindo de forma espontânea, está com o olho aberto lá o tempo todo? Ou só está abrindo o olho quando eu chamo? Ou ele só abre o olho quando ele tem dor, né? Ou ele não abre o olho em momento algum. Eu preciso escolher um ponto dele, né? Qual que é o ponto que eu estou avaliando desse paciente? Será que ele responde com abertura ocular? É espontânea? Será que eu preciso gritar com o seu José? Né? Será que eu preciso apertar, fazer uma compressão no seu José? Né? Então, o que eu preciso para avaliar essa abertura do seu José? Né? O que eu preciso? Tá? Então, tá ausente? Então é um paciente bem grave. Né, gente? A gente precisa entender que esse paciente é um paciente bem grave. Ele não tem abertura ocular em hipótese alguma. Né? Resposta motora. Outro ponto que a gente precisa entender. Né? Ele obedece a comandos. Né? Ele obedece a comandos. Quando eu falo, seu José, mova suas pernas. Então ele tem 6 pontos. Né? Ou ele só se movimenta quando a gente faz uma compressão dele, né? Ou ele tem uma inflexão inespecífica, quando ele fica se movimentando do nada, né? Ou ele tem uma distensão que a gente chama de flexão hipertônica, né? Como é que ele movimenta essa perna dele, né? Ele estende essa perna dele, então, com base no que ele apresenta da resposta motora dele, a gente escolhe um tópico desse
e a gente dá uma pontuação. Então, a gente vai escolher 3 pontuações. Uma pontuação da abertura ocular, uma pontuação da resposta motora e uma pontuação da resposta verbal. Por exemplo, como é que está a resposta verbal do seu José? Ele está orientado? Como é que eu sei que ele está orientado? Seu José, onde é que o senhor está, seu José? Mateus, eu estou no hospital. Meu filho, eu estou no hospital. Beleza, seu José está orientado. Eu não preciso mais investigar se ele está desorientado, se ele está falando palavras inapropriadas, se ele tem sons incompreensíveis, nada disso ele tem. Seu José está orientado, né? Orientado no tempo e no espaço, né? Então, eu preciso entender se ele está desorientado, se ele está falando coisa com coisa, se ele está falando que não sabe onde está, onde é que eu tô, não reconhece os familiares, né? Tá usando palavras inapropriadas, né? Quando a gente pergunta alguma coisa, né? Tem sons incompreensíveis. Muitas das vezes a gente fala, seu José, o senhor quer água? Quer o quê? Quer o quê? Seu José vai falar, quer o quê? Então, a gente não consegue entender, né? Ou será que o seu José não responde nada? Então, eu tô falando com o seu José, seu José, seu José, seu José, seu José não tá vendo, não tá respondendo, né? Então, a gente precisa escolher uma pontuação de cada avaliação que a gente está vendo. Por exemplo, vou dar um caso para vocês, preste atenção, olha bem a escala. Olha aí, eu quero que todo mundo acerte essa pergunta. Foca na escala, vou fazer a pergunta. Entrou um paciente na UTI, um paciente que tá, abertura ocular dele, ele só abre o olho, na verdade ele não abre o olho, o seu José não abre o olho. Vai contando aí, qual é a pontuação que ele tem? Não diz agora não, segura aí. Seu José não abre o olho. Vamos ver como é que tá a resposta motora do seu José agora. Opa, peguei no seu José. Seu José, na verdade não peguei no seu José. Seu José, mova suas pernas. Opa, seu José obedeceu o comando. Seu José movimentou as pernas. Quantos pontos ele tem mais? Anota aí, não diz agora. Soma a abertura ocular com a resposta motora. Segura aí. Vamos para a resposta verbal. Seu José, aonde é que o senhor tá? Eu tô, meu filho, eu não sei onde eu tô. Oi, oi, quem tá aí? Quem tá aí? Oi, é o quê? É o quê? Oi, não tô ouvindo. Quê? Meu filho, não sei. Então, o seu José tá desorientado, né? O seu José tá desorientado. Então, qual é a resposta que eu tenho? Qual é? 4 com 11, mais 6, 10, mais 1. Perfeito, gente. Perfeito. Deixa eu ver aqui. Já tem gente acertando. 11. Exatamente. A Ana Beatriz acertou. 11. Então, o Glasgow desse paciente é 11, né? Então, o trauma dele, a sequela neurológica que ele tem, tá lá embaixo. Olha aqui embaixo, ó. Qual é o trauma dele? Qual é a classificação do trauma dele? Trauma moderado, né? Porque o Glasgow dele, subentende-se que o Glasgow dele é 11 e ele tem um trauma moderado, né? Por exemplo, um Glasgow abaixo de 8, vou dar um caso para vocês para dar um Glasgow abaixo de 8. Seu José só abre, a abertura ocular do seu José só é mente a dor, tá? A resposta motora do seu José é flexão hipertônica, né? Então já tenho 3. Não posso dizer, eu tô falando para vocês, porque eu tô querendo contar. Tô somando aqui no papel. E a resposta então, seu José, vamos lá, recapitulando. Seu José só abre o olho a movimento quando ele sente dor. Seu José só tem resposta motora através de flexão hipertônica. Não, flexão hipertônica, exatamente, né? E a resposta verbal do seu José é através de sons incompreensíveis.
Mais 2 pontos. Quanto é que dá? Quanto é que dá? Vamos lá, tem gente errando. A abertura ocular dele é a dor, né? Então, tenho 2 pontos. A resposta motora dele é somente por extensão hipertônica. Tenho 2 pontos. A resposta verbal dele é sons incompreensíveis. Tenho 2 pontos. Totalizando 6 pontos. Conclui-se que é um trauma de classificação grave, né? Então, tem um paciente de trauma grave. É um paciente que precisa de quê? De uma intubação orotraqueal urgente, tá? Algumas literaturas, elas vão trazer para vocês Glasgow abaixo de 8, indicação de via aérea avançada, intubação orotraqueal, tá? Esse paciente precisa ser intubado, esse paciente precisa de um respirador mecânico, esse paciente não tem resposta motora, esse paciente não tem resposta neurológica o suficiente, tá? Então ele precisa ser intubado. Glasgow abaixo de 8, geralmente é recomendável intubação, tá? Então estude bem essa classificação dos traumas, né? Um trauma grave geralmente é um Glasgow de 3 a 8, um trauma moderado de 9 a 12 e um trauma leve de 13 a 15. Então, a gente soma cada avaliação desse paciente e a gente vê qual é o Glasgow desse paciente. Se é um trauma grave, se é um trauma moderado ou se é um trauma leve. Deixa eu ver se todo mundo acertou. Tem no finalzinho do slide, tá, meu amor? Lá embaixo, ó. Aqui embaixo, ó. Com base na pontuação, a gente tem a classificação do trauma. Se eu tenho um Glasgow de número 6, ele é um trauma considerado grave. Se eu tenho um trauma, por exemplo, moderado, ele vai estar entre 9 e 12, lá na minha tabelinha acima, o resultado final, né? A soma das três avaliações. E se eu tenho um trauma leve, eu tenho uma pontuação de 13 a 15 pontos, tá? Então, meninos, ficou entendível? Deu para entender? Deu para entender? Beleza. Deixa eu ver se todo mundo acertou. Repete a pergunta, por favor. A Ana Beatriz fez uma pergunta. A escala de Hansen é igual à escala de Glasgow, professor? Não, não é. A escala de Hansen é a escala utilizada para sedação, tá? Tem inúmeras escalas, tá? Tem a escala de sedação, que é a de Hansen, tem a escala de Braden, para avaliar o risco de lesão por pressão, que não vem ao nosso acaso, tá? No momento não vem ao acaso, tá? Então fique despreocupado. Por enquanto, vamos digerir só a escala de Glasgow. Depois a gente pensa nas outras, tá? Então, meninos, eu acho que ficou bem claro que a gente pode passar, né? Tá tranquilo aí para vocês, né? E quando a gente tem um rebaixamento do nível de consciência, né, que é o RNC, conhecido como rebaixamento do nível de consciência, a gente acaba identificando o paciente potencialmente grave, né? Se eu tenho um paciente que tem rebaixamento do nível de consciência, ele é classificado como um paciente grave, né? A gente precisa investigar o que esse paciente tem, a gente precisa entender, precisa avaliar a história clínica dele, precisa fazer exames laboratoriais, precisa fazer um eletrocardiograma, precisa investigar qual é a causa, precisa expor esse paciente. Esse paciente pode precisar de uma oferta de oxigênio, né? Então, a gente precisa ter essa visão para a gente conduzir esse caso, né? Aí a gente tem que se perguntar, a via aérea está protegida, né? Eu tenho via aérea garantida, né? Eu tenho oxigenação garantida? Foi feito um destro nesse paciente? Foi vista a glicemia dele para descartar um pico hiperglicêmico, né? Esse paciente que chegou desacordado. Primeiramente, a gente já faz um destro, né? Para ver como é que tá a glicemia dele. Verifica sinais vitais, para ver se não tem nenhuma coisa alterada. Porque a gente tem que lembrar que esse paciente não fala, não ouve, não vê. Então, eu tenho que descartar todas as hipóteses diagnósticas. De que forma? Verificando sinais vitais,
verificando o destro, até que se chegue a uma informação necessária e até que se faça exames complementares. Faça uma ultrassonografia, faça uma tomografia, faça exames laboratoriais, faça, por exemplo, se esse paciente chegou desacordado, tem um pico hipertensivo muito grande, né? Desconfiar, fez um eletro, teve uma elevação do segmento ST, né? Nas ondas do eletrocardiograma, desconfiar de um infarto agudo do miocárdio, né? E acho que não vem muito ao caso para vocês, tá? Mas eu tô passando para vocês aprenderem um pouco disso, para discutir com enfermeiros, né? Para discutir com os médicos, que eu acho que o técnico precisa entender mesmo, ele precisa saber, ter informações de que o enfermeiro tem, precisa ter informação de que um médico também tem, porque na maioria das vezes a gente vai se deparar com médicos recém-formados, a gente vai se deparar com médicos que não saberão conduzir o caso, a gente vai se deparar com enfermeiros que não vão saber entender essa história clínica desse paciente, que não vão saber levar em consideração essa epigastralgia que esse paciente está referindo, né? Não vai solicitar um eletrocardiograma, não vai coletar enzimas cardíacas para saber se esse paciente está infartando. Então, eu estou falando isso para vocês a título de informação, a título de conhecimento, que é para vocês discutirem mesmo com quem está à frente desse caso, né? Saber o porquê que está acontecendo isso. Doutor, será que não pode ser isso? Mas e essa dor que ele está sentindo, será que não pode ser um infarto? Mas, doutor, esse paciente não está conseguindo elevar o membro dele superior, esse paciente está com dificuldade de falar, esse paciente está apresentando sudorese. Doutor, será que esse paciente não está infartando? Doutor, será que não pode ser isso? Né? A gente tem que ter um jeitinho de falar com os médicos, porque na maioria das vezes a gente se depara com alguns médicos meio que ignorantes, né? Então a gente tem que saber como que falar, né? Como que conduzir, como que sugerir. Eu sempre digo o seguinte: enfermeiro não dá diagnóstico, mas ele costuma dar o quê? Sugestão, né? Doutor, você não acha sugestivo disso? Até quando eu estiver fazendo meu registro de enfermagem lá, paciente chegou na minha, por exemplo, paciente chegou lá na minha enfermaria referindo dor na região do, vocês vão ver mais na frente, né? Toda a parte de localização anatômica, né? Para quem já viu, ótimo, né? Que a gente vai ver quando faz exame físico. Por exemplo, o paciente chegou na minha emergência referindo dor na região do abdômen, né? Do lado direito. Desconfiar de que tá tendo febre, tá tendo muita dor intensa, uma apendicite, né? O médico, na maioria das vezes, nem vai avaliar esse paciente, nem vai fazer o exame físico nesse paciente. Vou lá, faço uma palpação profunda, né? Se quando eu comprimo a região do abdômen inferior direita, eu consigo, na hora da descompressão, esse paciente refere dor intensa, desconfiar que isso pode ser uma apendicite, né, que é um paciente grave, é um paciente que precisa de um atendimento de urgência, de emergência, né? Então, tudo isso a gente consegue identificar quando a gente realiza um exame físico desse paciente, né? Quando a gente tem um olhar diferente nesse paciente, né? E isso que eu quero que vocês tenham, gente. Não é porque eu sou técnico de enfermagem que eu não tenho um pouco de conhecimento. Muito pelo contrário. A equipe médica, a equipe de enfermagem gosta muito quando a gente tem um técnico que sabe conciliar a sintomatologia, que sabe entender o que se passa nesse paciente, que sabe entender o que significa uma hemoglobina baixa, que sabe entender o risco que esse paciente, quando ele tem uma plaqueta baixa, que é a plaquetopenia, né? Então a gente precisa entender, a gente precisa desafiar-se mais, né, no dia a dia, para a gente conseguir saber o que esse paciente tem, né? A gente conseguir recuperar esse paciente, a gente conseguir devolver esse paciente para a sociedade de forma que ele quer, de uma forma diferente que ele entrou e não de uma forma pior da que ele entrou, né? Eu acho que é isso que vocês precisam despertar em vocês, essa maturidade, né? De ir atrás, né? De correr atrás, de ir em busca de ler, de conhecer mesmo a fisiologia, de conhecer a clínica médica, né, a história clínica desse paciente e começar a relacionar, né? Será que pode ser isso? Pode ser isso? Pode ser aquilo? É isso mesmo. Tem que pensar, começar a pensar. Essa dor pode ser isso, essa dor pode ser aquilo, pode ser isso, pode ser isso, pode ser aquilo. Se eu não fizer isso, esse paciente vai evoluir para isso. Se eu não fizer dessa forma, esse paciente vai apresentar uma piora. E se eu fizer isso, esse paciente pode ter uma melhora.
né? A gente tem que pensar nesse sentido. Então, meninos, vamos falar um pouco de UTI, né? Que é a unidade de terapia intensiva, né? Então, na UTI, os serviços de tratamento são intensivos, né? Tem por objetivo prestar um atendimento a pacientes graves, né? E de risco, que exigem assistência ininterrupta, além de equipamentos, né? Quando eu falo equipamentos, porque eu tenho respiradores mecânicos, né? Eu tenho um carrinho de eletrocardiograma, eu tenho um carrinho de emergência, né? Eu tenho vários equipamentos de cuidados intensivos, né? E tenho recursos humanos especializados para aquilo, né? Eu tenho um médico o tempo inteiro dentro daquela unidade de internação, né? A gente sempre fica atento na monitorização desse paciente, né? Nos sinais vitais, né? Qual que é? Eu preciso... E essa localização, ela é dentro do ambiente hospitalar, né? Cada UTI, ela deve ser uma área geográfica, né, distinta do hospital, né? É uma área separada, é uma área privativa, né, onde a gente utiliza roupas privativas daquele setor, não é a mesma roupa que a gente utiliza dentro da enfermaria, né? Existe uma roupa específica para esse profissional de saúde, né? Tem um acesso controlado, né? Não é qualquer pessoa que entra dentro de uma unidade de internação intensiva, né? Esse trânsito, ele acaba sendo bem menor, tá, meninos? Os pacientes devem ficar localizados dentro de modo de que a visualização direta ou indireta seja possível durante o tempo todo, né? Esse paciente, o que eu quero dizer com isso? Esse paciente precisa ser visualizado o tempo todo. Eu preciso ficar atento no monitor cardíaco desse paciente, eu preciso ficar atento no monitor que está verificando os sinais vitais dele o tempo todo, né? Porque é um paciente que ele é instável, né? Existe uma diferença de instável para estável, tá? Esse paciente de UTI, na maioria das vezes, ele é um paciente instável, né? É um paciente que oscila muito de parâmetros vitais, oscila muito hemodinamicamente, né? É um paciente que uma hora tá boa, outra hora tá ruim, né? Então, ele tem essa oscilação muito grande, tá? Então, cada leito de UTI deve ficar tanto quanto isolados um dos outros, né? Existe uma separação de um leito para o outro, né, por meio de cortinas, geralmente, ou dentro de blocos, tá? Tem hospitais que tem os blocos mesmo e tem hospitais que utilizam a cortina, né? Então, gente, agora falando de UTI, de humanização dentro de uma UTI para vocês, eu lembrei de alguns casos, né? Quando a gente tem paciente dentro da UTI, gente, tem vários estudos que falam, que trazem relatos sobre isso, né? São os pacientes que ficam com o uso de sedação, né? Que a sedação acaba induzindo esse paciente a um coma, né? Esse paciente acaba ficando muito tempo dormindo, né? Esse paciente não consegue se movimentar. Mas eu queria trazer para vocês, meninos, algumas leituras que eu já fiz e que elas trazem muito isso, né? Relatos de que pacientes que estavam desacordados, né? Pacientes que estavam instáveis, pacientes gravíssimos, pacientes que não falavam, pacientes que vocês achavam que não ouvia, eles ouviam muitas coisas, né? E muitas coisas ruins, né? Por exemplo, quando vocês forem dar um banho no leite nesse paciente, né? Nunca falar coisas que possam ser agressivas para esse paciente. Por exemplo, o paciente está lá, né? Sobre o uso de drogas sedativas, né? Você vai dar um banho nele, mesmo ele estando dormindo, avisa ele, né? Seu José, eu vou dar um banho no senhor agora, tá, seu José? Só deixa eu dar um banho no senhor agora, tá? Só deixa eu dar um banho no senhor, ele não vai responder, gente. Ele não vai responder porque ele tá sobre o uso de medicações fortes, né? Fortes sedações. Mas, toda vez que for fazer alguma coisa com esse paciente, fala pra ele, tá? Embora ele não esteja acordado, mas fala pra ele, seu José, agora eu vou dar um banho no senhor. Seu José, agora eu vou escovar seu dente. Vamos escovar seu dente, seu José? Né? Seu José, agora eu vou fazer uma medicação no senhor. O senhor tá meio febril, vou fazer uma medicação no senhor. Tá, gente? Sempre busca trazer isso para os cuidados de vocês, porque eu já vi relatos de que os pacientes ouviram
falarem que eles não tinham muito dias de vida, né? O médico ao lado relatar, ou a equipe de enfermagem falar assim: égua, esse paciente já fez cocô de novo, égua, esse paciente já fez xixi de novo, vou ter que trocar esse paciente de novo esse paciente. Gente, ele é um paciente que está desacordado, mas ele é um paciente que ele pode ouvir, tá? E que isso, já pensou, coloca no lugar dessa pessoa, né? Eu tá ali hospitalizado e não poder falar nada, não poder me movimentar, não poder fazer nada e tá ouvindo essas coisas afrontosas, né? Então, existem muitos estudos que trazem esse relato, né, de pacientes que conseguiram reverter, inclusive, conseguiram sair dentro de uma UTI, né, bem, e que depois fizeram um relato, né, de que ouviram isso, né? Isso é muito triste, gente. Isso é muito impactante na vida de um profissional, de um paciente que já está sensibilizado, que já está fragilizado, né? Que precisa de cuidados. Então ele vê que ele ali, ele não tem muita importância para o serviço, né? E alguns pacientes, eles, quando eles ouvem alguma coisa, eles até choram. Vocês vão observar que quando é muito forte, a lágrima sai do olho dele, tá? Vocês vão observar isso. Então, gente, pensem bem no que vocês vão falar. Pensem bem no profissional que vocês querem ser. Seja dentro de uma UTI, com o paciente dormindo, seja dentro de uma unidade básica de saúde, seja dentro de uma enfermaria, seja onde quer que seja, tá? Então, voltando. O posto de enfermagem ele deve estar instalado de forma que permita a observação visual direta desse paciente, né? E observação eletrônica dos leitos, né? Observando a bomba de infusão, né? Desse paciente, que é a bomba que controla o gotejamento de algumas drogas que estão sendo infundidas nesse paciente, né? Que estão sendo administradas, né? Então a gente tem que ter uma visualização do posto de enfermagem muito boa. Então, quais são os recursos humanos que a gente tem dentro da UTI? Toda UTI, ela funciona 24 horas, tá? Ela precisa de um médico plantonista, né? Um médico para cada 10 leitos, tá? Um enfermeiro para cada turno de trabalho e a legislação do enfermeiro especialista em UTI, ela diz que é um enfermeiro para cada 5 pacientes, tá? Então, a gente precisa ficar atento nisso, tá? E UTI é um técnico para cada paciente, tá? Muito difícil, como é um paciente muito grave, né? A gente precisa de um técnico, na maioria das vezes, exclusivo para aquele paciente, porque tem muitas drogas para ser infundida, né? Tem muitas medicações para ser administrada, tem um cuidado muito rigoroso, né? Tem balanço hídrico rigoroso, tem controle de sinais vitais muito rigoroso, então é um paciente bem crítico e precisa de uma atenção maior, tá? Então pode acontecer, porventura, né, uma eventualidade de um técnico faltar e um técnico ficar com 2 pacientes, tá? Mas o recomendado é um técnico para cada paciente. Ou pelo menos 2 pacientes no máximo, tá? Um fisioterapeuta vai ter, né? É necessário ter esse fisioterapeuta para ter um controle maior do respirador mecânico, né? Ele que vai ter o controle de FiO2, né? De parâmetros ventilatórios, né? Se ele vai baixar uma PIP, se ele vai ter uma diminuição da FiO2 dele, né? Isso aqui não vem ao acaso para vocês, mas precisa ter um fisioterapeuta, tá? Um funcionário de serviço dispensa o secretário, né? Precisa ter um secretário do gerente de enfermagem para resolver os problemas administrativos, né? Fazer pedido de farmácia, fazer pedido de almoxarifado. Então, esse auxiliar administrativo, ele ajuda na distribuição de escalas, de extras, né? Ele ajuda mais nessa parte administrativa. Um funcionário exclusivo para limpeza. Isso aqui é surreal. Dificilmente ter só um, tá? Sempre tem 2, 3, tá? Nós temos uma colega que trabalha dentro de uma UTI. Ela tem experiências próprias também para trazer para a gente, tá? Mas é basicamente isso. Existe uma restrição muito grande de visita, né? Porque é um ambiente de alta complexidade, né? Então, os visitantes, eles acabam sendo restringidos na maioria das vezes, né? Devido à doença ser contagiosa ou não, né? Depende da patologia do paciente.
e ele não vai poder visitar nesses casos. Ou se tiver alguma doença infecto-contagiosa, existe uma orientação voltada para a prevenção dessa doença, tá? Todo visitante deve ser supervisionado na lavagem das mãos, né? E posteriormente à visita. Então, o visitante ele precisa realizar a lavagem das mãos antes de entrar na UTI, tá? Criança não pode ser visitante, né? Acho que as crianças hoje já estão sendo barradas não só nas UTIs, mas nas enfermarias também. Tem alguns lugares que já proíbem, tá? Mas UTI é restrito, tá? Restringir também o número de visitantes, que eu já falei para vocês, né? Então, tudo isso aqui eu já falei para vocês, né? É necessário ver o paciente com uma visão holística, né? De uma forma como um todo, isso significa ser holístico, né? Diagnosticando suas necessidades físicas e psíquicas. Conhecer a organização, né? Os serviços essenciais, para que nenhum cuidado seja esquecido, né? É preciso comprometer-se com cada cuidado, né? E proporcionar um bem-estar e conforto para o paciente. Tá, meninos? Para finalizar, eu vou trazer um estudo de caso para vocês, tá? Prestem bem atenção aí. Vou trazer um estudo de caso para vocês e vocês vão me dizer o que que a gente precisa fazer, tá? Bem simples, não tem não tem nada demais, mas é uma simples, é isso que eu quero trazer para vocês. Um simples ato, um simples gesto leva a um processo de humanização para esse paciente que eu vou abordar para vocês, tá? Então, como é que esse paciente tá? O paciente é conhecido pela sigla PFS, né? É as iniciais do nome dele, né? Tem 53 anos, é casado, foi vítima de um acidente vascular cerebral hemorrágico, tá? Não foi isquêmico, foi um AVC hemorrágico, teve um extravasamento do sangue, né? O isquêmico é quando eu tenho uma interrupção desse sangue, né? E o hemorrágico, mais na frente eu vou falar para vocês. E ele já é o segundo AVC que ele tem. Apresentou hemiplegia direita. O que é hemiplegia? Hemi vem de metade, né? E plegia vem de paralisia, né? Então, ele teve uma paralisia em uma metade sagital do corpo dele, seja direito ou esquerdo, tá? Então, ele apresentou hemiplegia, é um paciente que está acamado, né? É um paciente que está consciente e está responsivo. Se o José está responsivo, está conversando, né? Só tá acamado. Tá apresentando afasia, né? Dificuldade de falar, tá portando sonda nasogástrica, né? Por isso que ele tá com essa dificuldade de falar, porque ele tá com a sonda nasogástrica, né? Tá com sonda vesical de demora também para fazer o xixi dele. Tá fazendo balanço hídrico, né? Tá com acesso venoso central por meio de um intracate, que é o tipo de cateter que ele tá utilizando, tá? Ele tá utilizando oxigenação por máscara de Venturi, aquela máscarazinha que eu já falei para vocês. Tá apresentando diarreia há 3 dias. Não é coronavírus não, tá, pessoal? Tá apresentando diarreia já há 3 dias, né? Então, é bem constrangedor, né? O paciente com diarreia que tá orientado, né, gente? Vamos pensar dessa forma, né? É um paciente que tá constrangido já, né? Tá com episódio de diarreia. Tá com a cabeceira da cama elevada, né? E na sua mesinha de cabeceira dele, aquela mesinha que fica ao lado, tem revistas e tem uma Bíblia. Seus filhos só o visitam 3 vezes na semana, né? Pois os filhos dele trabalham durante o dia e não pode visitá-lo. Seu José foi visto chorando 2 vezes. O que pode ser isso, gente? Vamos lá? O que pode ser isso? O que eu posso fazer para melhorar isso? O Weasley disse que ficaria com raiva, né? Tudo bem, fica com raiva também, né? Porque o filho não vai visitar. Mas vamos pensar pelo lado mais humano, né? O paciente que o idoso, o paciente está na UTI, né? Vendo pacientes graves, vendo o paciente morrer, vendo o paciente entrar, vendo o paciente entrar bom e saindo ruim, vendo o paciente entrar bonzinho e sair em óbito, né? Então, e ele não tem visita do familiar, né? Eu acho que a gente precisa sentar com ele, né? Conversar, melhorar, ler a Bíblia para ele, né?
Então, é exatamente isso que vocês estão falando, né? Ele está triste, mas de que forma eu posso colaborar, né? Para que essa tristeza dele vá embora, né? De que forma eu posso ajudar? Posso levar uma palavra de conforto? Posso é, estreitar a relação de convívio com ele, né? Tem que pensar dessa forma. Conversar com ele, isso mesmo, né? Buscar interagir com o seu José, né? Seu José tá ali fazendo tratamento, né? Precisa de alguém, tá sentindo muito sol, né? Não tá recebendo visita. Então, meninos, essa é a nossa aula de hoje, tá? Essa é a nossa última aula, na verdade, tá? Espero que tenha ficado bem claro, tá? Para todos vocês. Amanhã a gente vai trabalhar com artigo, se não me engano, é o artigo. Na semana que vem tem um. É bem longa. É muito longa essa aula, tá? Eu falei 1 hora, quase 2 horas. É muito longa, gente. Tá? Mas a aula era isso. Espero ter contribuído com vocês de uma forma positiva, né? Esse é o que a gente espera. Formar bons profissionais, fazerem vocês terem uma visão holística mesmo, né? Do que esse paciente tem, do que ele pode ter, né? E pensar que ele é um paciente grave, né? É um paciente que pode apresentar esse sintoma, né? Durante a sua entrada e que eu sou capaz de fazer toda a diferença, né? Eu acho que é isso que a gente tem que pensar, tá, meninos? Era isso. Espero ter contribuído, tá?